foguetório, fico só com pena dos cachorros, coitadinho, quando solta os foguetes. Nos meus comícios já não tem mais foguete, porque eu tenho muita pena dos cachorros. Mas, como eu disse a vocês, eu estou alegre, eu estou feliz. Mas eu queria pedir a permissão de vocês para uma conversa, para a gente conversar um pouco sobre o nosso país. E é por uma palavra muito simples, mas os barões do Brasil não estão querendo ouvir essa palavra. O Brasil precisa mudar. E o Brasil precisa mudar, não é porque eu quero tomar o lugar de ninguém. Eu já estou com a vida ganha, já inteirei meus 60 anos, muito mais velho do que o nosso governador, Carlos Eduardo. Fiz o que eu podia fazer pelo vizinho aqui, nós somos vizinhos. O Ceará está aqui do lado, nós somos ligados aí por muitos laços de amizade, de tradição e pela raça de enfrentar a secura do semiárido. E eu me sinto muito em casa conversando aqui. Hoje eu estou feliz porque estou de volta, eu ando pelo mundo, mas voltar ao Nordeste, especialmente ao interior onde eu fui criado, é quase como a gente carregar de novo a bateria para ir cheio da energia fazer a reta final da luta. Mas eu estava tentando, conversando com vocês, dizer que o Brasil precisa mudar. E veja por que o Brasil precisa mudar. Hoje de manhã, amanheceram no nosso país 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. A gente não pode ouvir esse número por um ouvido e soltar pelo outro. Cada uma dessas pessoas tem um aluguel para pagar, tem um remédio para comprar, tem um sapatinho para levar o filho na escola ou a filha na escola. 13 milhões e 700 mil brasileiros sadios para o trabalho estão hoje desempregados no nosso país. 32 milhões, por isso que eu quero conversar, porque eu vou logo enchendo o sangue, vai esquentando. 32 milhões e 200 mil brasileiros amanheceram hoje e foram para a rua viver de bico, desprotegidos de qualquer lei, sem carteira, sem aposento, correndo do rapa, da repressão pelas ruas e praças das cidades, desorganizando o comércio formal que paga imposto. 63 milhões, repare bem, eu não estou falando de 63 mil, 63 milhões de brasileiros hoje estão com nome sujo no SPC. Quer dizer que nem sequer fazer um crediário para substituir a geladeira que queimou, comprar um fogãozinho que o outro pifou, ou comprar um micro-ondas que a mulher ou o marido querem para chegar em casa de noite e esquentar uma comida sem precisar acender o fogo. 63 milhões de brasileiros. Numa situação econômica dessa, gente querida, não tem outro jeito. Uma parte até muito pequena, mas já uma parte muito preocupante do nosso povo descamba para a violência. Sabe quantos brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses no nosso país? Eu vou dizer para vocês, 63.880 irmãos e irmãs nossas foram brutalmente assassinados pelo Brasil afora. Quase todos jovens, como a maioria de vocês que está aqui na frente. Quase todos caboclos como nós, quase todos negros, quase todos pobres das periferias das grandes, médias e pequenas cidades do Brasil. Sabe quantas mulheres, meu irmão Carlos Eduardo, nesta selva em que o desgoverno do Brasil está nos transformando, quantas mulheres foram estupradas num sinal de selva, de barbárie, nos últimos 12 meses oficialmente levantados no Brasil? 60 mil mulheres. Se alguém tem uma pedra no lugar do coração, eu quero lembrar que isso não aconteceu ainda, que Deus o livre. Podia ser a mãe de qualquer um de nós, a irmã ou a filha de qualquer um de nós. 60 mil mulheres foram assassinadas. Aí o meu adversário diz, não, Ciro, só vê as coisas pelo lado do povo pobre. Não, não. Eu não sou esse aí, não. Eu a vida inteira trabalhei para unir. Eu a vida inteira prestigiei quem produz e quem trabalha. Mas eu vou dar os números também para o comerciante, para o industrial,
para o prestador de serviço, para o empreendedor brasileiro ou para o empresário. Anota aí, meu irmão, para ver se o Brasil não precisa mudar também por essa janela. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio do desmantelo do governo Dilma para o fundo do poço do desgoverno do Sr. Michel Temer. Vocês ouviram bem? 220 mil lojas foram fechadas nos últimos 3 anos no Brasil. Sabe quantas indústrias? E aonde a gente chega, especialmente no interior do Brasil, no Nordeste, o povo pede para trazer indústria. Acho que aqui no Rio Grande do Norte é igual ao Ceará. O apelo do jovem para ter um emprego que pague melhor o salário, que não sujeite o agricultor aos caprichos da nossa natureza. Sabe quantas indústrias, na hora que a gente precisa abrir indústria no Brasil, foram fechadas no nosso país por esse desmantelo do governo Dilma para agora para o fundo do poço do Sr. Michel Temer? 13 mil indústrias foram fechadas. 13 mil indústrias. E o que é mais chocante, 4 mil dessas indústrias foram fechadas no poderoso estado de São Paulo. E aí, gente querida, diante desse destroço, eu agora vou falar na minha língua, que é o nordestinês, né? Na língua que eu aprendi. Vendo esse desmantelo todo, esse destroço todo, o povo brasileiro olha para a política. E vai olhar para onde, meu prefeito Manuel? Ninguém inventou um aplicativo de celular que a gente aperta nele e ele responde como educar nossos filhos. O povo olha para a política porque não existe um computador, uma máquina que a gente prepare e ele gera emprego. O povo olha para a política, meu caro Maurício. O povo olha para a política e vamos concordar. O que é que o povo está vendo na política nos últimos anos no Brasil, nessa guerra odienta, desde 2014 até cá, que Brasília não passa um dia discutindo esses problemas que nós estamos conversando aqui. É só ódio, é só um botando defeito no serviço do outro, é só um desfazendo o serviço do outro, é só a violência. E aí, o que acontece? Parte muito importante do nosso povo perdeu a confiança no Brasil. Parte grande da sociedade brasileira está desanimada, está descrente, acha que é tudo igual, é tudo a mesma M, que a gente sabe o que é que significa. E para essa gente que desanimou, pelo fio do coração do povo de João Câmara, pelo fio do coração do povo do Nordeste, eu faço um apelo muito humilde. Meu irmão que está desanimado, minha irmã que perdeu a crença, sobram razões para você estar com esse sentimento. Mas deixa eu dizer do meu coração para o seu, falando a todo o Brasil: não desista do nosso país. Dê uma nova chance ao Brasil. Dê uma nova chance ao Brasil. Sabe essa brasinha que está quase apagando de esperança no seu coração? Sopre ela, falta 15 dias. Vamos soprar essa brasinha no coração, por mais que a sua cabeça lhe negue, que você não confie. Acredite, meu irmão, a política pode ser diferente. Mas eu estou mais preocupado, meu irmão, minha irmã nordestinos de João Câmara. Eu estou mais preocupado com a parte grande do povo brasileiro, que ao invés do desânimo e da desistência, que já é muito grave, está revoltado. Não faltam razões, meus companheiros da política. Nós temos que compreender o nosso povo. A política brasileira está falhando miseravelmente com o povo brasileiro. E o nosso povo, a gente precisa entender com humildade e com coração. Por isso que eu queria conversar com vocês. O nosso povo está revoltado. E um povo revoltado sem causa, um povo revoltado sem a guia de uma ideia, um povo revoltado sem um plano para transformar essa revolta em alguma coisa produtiva que construa, só dá em ódio. Revolta sem causa, revolta sem ideia, só dá, que nem decisão da gente de cabeça quente, só dá em violência. E esses que estão aproveitando, vamos conversar, porque agora não tem mais que alisar, nem que conversar. É para a gente botar a mão na cabeça e conversar com a nossa inteligência e não com as nossas emoções, com o nosso bofe, com o nosso fígado. O Bolsonaro
tem 28 anos de política. Escutem, eu não estou atacando, eu fui colega dele. Fui colega dele 4 anos. E até pessoalmente eu não tenho nada pessoal com ele. Mas o Bolsonaro entendeu esse sentimento de revolta do povo. E ele, que é um político profissional há 28 anos, não é do Rio Grande do Norte não, é do Rio de Janeiro, onde as facções criminosas tomaram conta, aonde o governador está preso, aonde o Tribunal de Contas está preso, aonde a Assembleia está presa. E veja bem, nós vamos conversar. Eu sei que vocês que estão aqui, e o Nordeste brasileiro, e especialmente a mulher brasileira, vão nos salvar desse precipício. Mas reparem, como eu disse antes, eu estou conversando com vocês pelo fio do seu coração. Eu peço que Deus ilumine a minha palavra, para não parecer que eu estou estragando ou botando defeito no adversário. Eu estou muito preocupado, porque lá do sul para cá é muito forte a força desse discurso nazista, desse discurso violento, desse discurso do ódio. E a primeira vítima foi ele, que produziu essa aberração que nunca tinha acontecido no Brasil. Mas hoje a juventude está se agredindo na internet de um jeito agressivo e violento. Famílias estão brigando por conta dessa cultura de violência e de ódio. Ninguém mais quer ouvir o outro. Todo mundo agora acha que tem uma verdade, quase que como aquela verdade que a gente traz por fé, na crença de que Jesus é o Filho de Deus. E isso é só para a crença na fé no superior destino da nossa alma. Mas aqui embaixo não. Aqui embaixo é política. E política a gente tem que ouvir com o pezinho atrás. Todo político em véspera da eleição é o bicho mais parecido com o Papai Noel que existe. Vocês sabem disso. Um povo inteligente sabe disso. Por isso eu estou preocupado. E aí, repare bem, nós temos um outro ponto também para conversar um pouco. Esse eu quero conversar com toda a delicadeza do mundo, porque eu não quero que confunda o meu respeito, a minha amizade, a minha lealdade de mais de 20 anos a um bom amigo que eu tenho, que tem gente que odeia e gente que adora, mas eu estou falando, vocês já sabem, do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, eu fui ministro dele, foi a mim que tocou a responsabilidade pelo mais importante projeto, porque ele podia e pode confiar em mim. Fui eu que toquei a transposição do São Francisco, que já eu vou garantir que chegue finalmente ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. A mim, ele confiou a tarefa de fazer a Transnordestina, uma ferrovia que vai revolucionar com seus ramais da Paraíba e do Rio Grande do Norte o nosso interior. E eu, os 16 anos que o Lula governou, com ele pela Dilma, eu todo dia ajudei. Ninguém pode me confundir com qualquer pessoa que não tenha pelo Lula o carinho e respeito. Mas deixa eu dizer para vocês, com muita dor no coração, tem muito aproveitador usando a imagem do Lula, sem ter proposta, sem ter história, sem ter experiência, usando a imagem do Lula, que está lá humilhado na prisão em Curitiba, enquanto um monte de gente está fazendo apologia do nome dele. E é isso que eu quero dizer a vocês. Meu amigo Haddad, vamos conversar, por isso que eu não posso fazer discurso. O meu amigo Haddad, eu fui colega dele, ministro. Para dizer da decência dele, eu não tenho uma palavra. Para dizer que ele é gente boa indo e voltando, eu não tenho uma palavra para negar. Mas meu problema não é esse. Eu vou dar um exemplo prático que é melhor do que 1000 palavras. Eu mais o Lula apoiamos o Fernando Haddad menos de 2 anos, não inteirou 2 anos ainda. O Lula indicou ele e eu, como ajudei em todos os casos, apoiei ele também na reeleição dele em São Paulo, não faz 2 anos. Pois bem, ele, prefeito da capital de São Paulo, apoiado pelo Lula e por mim, levou uma pisa em todas as urnas de São Paulo. Escute bem, eu não estou comemorando isso não.
Eu não tenho nada para dizer da decência dele, nem isso estraga ninguém moralmente. Mas aqui tem uma lição para a gente ver. Ele não parece ter agradado a esmagadora maioria. Ele não só perdeu no segundo turno, ele perdeu para nulo e branco. Perdeu em todas as urnas, nos bairros ricos, nos bairros de classe média e nos bairros de pobre. Será que o Brasil, nessa hora, com essa crise violenta que eu descrevi no começo da nossa conversa, será que o Brasil aguenta fazer uma experiência com alguém que simplesmente não teve a condição de receber de volta do povo a aprovação do seu próprio governo, numa prefeitura, e vai dar conta de governar o Brasil nesse ambiente de ódio, de radicalismo? Eu quero dizer a vocês que isso aqui tudo dói muito em mim, no meu coração. Mas o que está em jogo é o maior amor da minha vida, que é essa pátria sofrida que é o Brasil. E eu vou então conversar a conversa e confiar que Deus vai abençoar essa grande nação e vai dizer o destino de cada um. Eu vou lutar com todo o meu entusiasmo, com toda a minha garra, com todo o meu amor e paixão para servir essa grande nação e devolver ao Brasil desenvolvimento, trabalho, profissionalismo, educação em tempo integral, que é o que nós já estamos fazendo aqui do lado, no estado do Ceará, e nós aprendemos a fazer. Mas aí, agradecendo a vocês a atenção e pedindo desculpas se eu feri a sensibilidade de alguém, não é minha intenção. Eu apenas, como disse, queria ter uma conversa, porque eu acho que de foguete, de música, nós vamos errando. E dessa vez, olha, acreditem, o Brasil não pode errar. Nós não podemos errar. A situação é a mais grave desde que eu me entendo por gente da política. E olhe que eu tenho 38 anos de vida pública trabalhando pelo Brasil. É evidente que a tarefa não é só minha. Nós temos que ter uma turma. E aqui a situação do Rio Grande do Norte é muito parecida. Veja um estado como o Rio Grande do Norte, que todo brasileiro adora. Vocês têm todo o direito de dizer para qualquer pessoa que vocês moram num lugar onde todo turista quer passar as férias. A coisa mais linda que tem são as praias do Rio Grande do Norte, o sertão do Rio Grande do Norte. E olha que eu tenho um ciúmezinho, que eu tenho praias muito lindas aqui vizinha também. Mas assim, eu conheço o que eu estou dizendo. Daí até o Haddad sabe onde é que fica a tromba do elefante. O que é que se tira de petróleo iguais em Guamaré? Como é que Macau abastece o Brasil todo de sal? Não é? Como é que a gente faz? Já passou 10 anos e nós não vamos ter a condição de ver. Por isso, aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos nessa situação. Do outro lado do Apodi, todo o salário está em dia. Não tem um dia de atraso de nada, o 13º já foi pago, um semestre de antecedência. Estamos investindo, para bem dizer, mais de 5 bilhões de reais aqui do lado. Uma de cada 3 escolas de nível médio é de tempo integral, profissionalizante, com jovens saindo com estágio pago pelo governo. Será possível que o Apodi é um muro tão grave que o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, a mesma raça que nós somos, tudo caboclo aqui. Ó, tu tá falando de Mossoró, eu conheço é São Miguel, rapaz, pelo outro lado, chegando no Pereiro. Conheço o Pau dos Ferros. Eu conheço tudo e é a pé. Outro dia eu tava deputado estadual pedindo voto, fui andando pra cá, entrando numa casa ali, entrando numa casa acolá. Disse, minha senhora, me arranja um votinho pra deputado estadual. Eu disse, arranjo não, doutor. Eu disse, ô mulher perversa, Maria. A gente chega todo doce, todo delicado. Aí ela brincou comigo. Eu não lhe arranjo não, porque você está pedindo voto no Rio Grande do Norte. Isso é lá do outro lado do Ceará. Eu tinha passado a risca. Ali mesmo no São Miguel, né? Perto de Pereira. Vocês são de lá? Oh, sinuca bonita que tem ali, hein, irmão? Quantas vezes eu Raimundo Fábio jogamos sinuca lá, hein? E uma cachaçinha pouca também é boa de lá, viu? Só pouquinho. Bom, vocês já viram que eu estou alegre, apesar de toda essa conversa pesada. Eu queria terminar pedindo desculpas se eu cumpridei muita conversa. O Rio Grande do Norte está numa situação parecida com a do Brasil. Uma situação difícil, delicada, e isso é só política. E eu acredito que muita gente tem direito de pedir voto, e não sou eu que vou
dizer que é um povo mais politizado são vocês, que tem uma tradição de politização. Eu sou amigo dos políticos daqui, tudo. Vou até pedir um votinho para Zé Agripino, deputado federal, que eu fui colega dele. Não, mulher, peraí, não ignora não. Eu fui colega dele, governador, estou fazendo aqui uma graça. Vou pedir para os senadores e vou pedir para a equipe toda. Mas deixa eu dizer, o Rio Grande do Norte não pode fazer experiência. Só porque a Fátima fui colega dela também, é muito amiga do Lula, e o Lula gosta dela e ela gosta do Lula, isso faz alguém ter condição de governar bem um país, um estado? É uma pergunta simples, Qual foi o pé de bodega dos pequenos que ela já administrou? Uma pergunta fácil da gente responder. E aí vai ter como primeira experiência governar o Rio Grande do Norte na sua pior crise. Eu sei que vocês não vão deixar, e Carlos Eduardo será o governador de todos os potiguares, de todos os rios grandenses do norte. Falei que só o homem da cobra, mas é porque eu estou feliz mesmo de ter voltado para o meu interior. No mais, gente querida, o Brasil não precisa passar por isso. Tem 10 saídas para nós virar o jogo e fazer dessa uma grande nação para o mundo inteiro admirar. Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração. Falou o nosso presidente da João Câmara.